Um dia, uma criança de apenas 5 anos de idade saiu de casa na companhia do irmão. Porém, algumas coisas acabaram não dando certo e a criança de 5 anos não conseguiu mais achar o caminho de volta para casa. Já imaginou? 25 anos se passam. Você não tem notícias da sua família. Mas um dia, algo inesperado acontece e você reencontra sua família mais uma vez. Parece até roteiro de um filme, não é? Na verdade, o filme Lion, Uma Jornada para Casa, foi baseado na história que eu vou te contar. Se você é do tipo de pessoa que se emociona fácil, já vou avisando que esse caso é de partir o coração. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Essa história começa em um pequeno vilarejo na Índia. Um garotinho chamado Saru, de 5 anos de idade, morava com a mãe, 2 irmãos mais velhos, Gudu e Kulu, e a irmã caçula, Shekila. Enquanto a mãe e os irmãos trabalhavam, Saru ajudava a cuidar da irmã mais nova. O pai da família, Munshi, tinha abandonado a sua esposa e filhos e se casado com outra mulher. Por causa das dificuldades que a família passava, todos os irmãos tinham que dar sua pequena contribuição para sustentar a família. Os mais velhos sempre estavam com trabalhos temporários e Saru tentava ajudar como podia. Um dia, Saru e Gudu, seu irmão, saíram de casa para tentar arrumar algo para sua família. Eles costumavam fazer bicos ou procurar coisas perdidas dentro dos vagões da estação de trem, vasculhando o assoalho para tentar encontrar algo de valor. Na Índia, os trens costumam andar lotados e é normal que as pessoas percam coisas dentro dos vagões. Os 2 irmãos, então, entraram em um trem que ia em direção a Burhanpur, que ficava a cerca de 2 horas de distância de onde moravam. Quando eles desceram na estação de trem, Saru, como era muito pequeno, disse que estava extremamente cansado. Apesar de tentar, Gudu não conseguiu carregar o irmão. Gudu sempre cuidava de Saru. Ele se preocupava com o irmãozinho e fazia de tudo para vê-lo feliz. Nesse dia, Gudu resolveu deixar o irmãozinho na estação de trem. Os 2 combinaram que Saru iria ficar esperando pelo irmão na estação de trem e que em poucas horas ele voltaria para buscá-lo. Gudu, então, saiu à procura de trabalho e Saru adormeceu na estação de Burhanpur. Horas mais tarde, quando Saru acordou na estação, ele percebeu que estava sozinho e ficou completamente desesperado. Ele não tinha ideia de onde o irmão tinha ido e estava assustado. Ele então resolveu entrar em um vagão de trem para procurar o irmão. Segundo o próprio Saru relatou, ele achava que o irmão poderia estar dentro de qualquer vagão, mas isso estava longe de acontecer. Depois de cansar de procurar Gudu, Saru se deitou num assento de um vagão que estava parado. Mas isso foi um erro. Quando ele acordou, o trem estava em movimento. E Saru não tinha a mínima ideia de qual era o seu destino. Ele não reconhecia o lugar por onde estava passando. E além de não saber onde estava, tinha fome e estava com medo de estar desacompanhado. Como toda criança de 5 anos, Saru começou a chorar. Ele gritava pelo irmão, mas de nada adiantava no meio daquela multidão. O trem viajou cerca de 1.600 quilômetros e foi parar em Calcutá, onde Saru desceu. Vocês têm noção de como uma criança sobreviveria a 1.600 quilômetros longe de casa? Saru começou a andar pela cidade e algumas vezes passou perto de desaparecer para sempre. Na Índia, mais de 80.000 crianças desaparecem todos os anos e mais de 11 milhões vivem nas ruas. Muitos falam sobre tráfico de pessoas, onde crianças que vivem na rua são sequestradas e vendidas no mercado ilegal. Para piorar a situação, Saru só falava o dialeto nativo, Hindi.
e onde ele estava, todas as pessoas falavam bengali. Isso dificultou muito a comunicação do pequeno Saru, que, por ser muito pequeno, não conseguia se expressar direito. Durante o tempo em que viveu na rua, o garotinho implorou por comida. Ele comia alimentos que achava no chão ou mendigava nas ruas de Calcutá. Saru passou por muitos apuros. Até que um dia um homem, que falava um pouco de hindi, conversou com ele e resolveu ajudá-lo. O garotinho dormiu na casa do homem por 3 dias, até que ele resolveu levar o garotinho para a delegacia local. Essa seria a chance de Saru encontrar sua família, mas havia um problema na vida do pobre garoto. Ele era analfabeto, não sabia o sobrenome de sua mãe e não sabia o nome da cidade em que morava. A única coisa que Saru sabia dizer era Gainastalei, que supostamente era o local em que ele morava. Os policiais até tentaram encontrar a sua família, mas não encontraram nenhuma pista de onde eles moravam. Depois de um tempo, Saru foi mandado para um abrigo de menores. O local era visitado por um grupo de assistência social, sem fins lucrativos, chamado Sociedade Indiana para Patrocínio e Adoção. Eles sentiram que Saru era um bom candidato para a adoção e resolveram transferi-lo para um orfanato. Lá, ele aprendeu coisas básicas, como comer com garfo e faca, falar inglês e coisas do tipo. Depois de passar um tempo no orfanato, Saru foi adotado por Sue e John Brierley, um casal que morava na Austrália. Saru teve muito azar em se perder de sua família, mas, em compensação, a família que o adotou era amorosa e fez de tudo para dar uma boa vida para Saru. Sua relação com seus pais adotivos era excelente. Tempos depois de Saru ser adotado, a família adotou outra criança indiana, chamada Mantosh. Saru agora tinha uma boa casa, uma família completa e muitos privilégios. Os anos se passaram. Saru cresceu, se tornou um homem bonito e forte, mas parecia que algo o incomodava. Em um livro escrito pelo próprio Saru, ele conta que, mesmo sendo feliz com sua família adotiva, quando entrou na faculdade, o desejo de reencontrar sua mãe biológica e seus irmãos só aumentava. Em 2005, então, com 24 anos de idade, Saru resolveu que iria fazer de tudo para encontrá-los. As lembranças do seu irmão Gudu ainda estavam frescas em sua memória, e a saudade da sua mãe biológica aumentava cada vez mais. Foi então que ele teve a ideia de começar a usar o Google Earth. Para quem não sabe, é um programa que mostra um modelo tridimensional de globo terrestre construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de diversas fontes. Ou seja, a partir desse programa de computador, era possível que Saru encontrasse o lugar onde morava. Ele então começou a busca pela sua casa. Saru tentava usar de tudo que lembrava, da paisagem, arquitetura dos lugares, pontos de referência, mas ainda assim, ele não conseguia achar sua terra natal. Depois de tempos tentando encontrar algo, Saru resolveu trocar a sua estratégia. Em uma noite, ele se lembrou onde tinha chegado depois da longa viagem. Ele então multiplicou o tempo que passou no trem, que era uma estimativa, é claro, pela velocidade que os trens indianos viajavam. Em uma entrevista, Saru disse que suas contas apontavam que ele tinha viajado cerca de 1.200 quilômetros. Ele então fez um círculo em um mapa com o ponto central em Calcutá, mostrando que sua casa estava naquele raio de pouco mais de 1.200 quilômetros. Depois de muitos anos de procura, em 2011, Saru finalmente encontrou a primeira pista da sua terra natal. Ele tinha em sua memória a imagem de uma pequena cidade, com uma floresta, um templo, uma pequena ponte e a parede de uma cachoeira, onde costumava tomar banho com seu irmão. Além disso, ele viu o nome Gayastlev, que era o lugar que ele dizia que morava quando era pequeno. Foi aí que ele encontrou a cidade de Kandua. Ao analisar os territórios da cidade,
ele encontrou um bairro chamado Ganesh Talai. Então Saru parou, pensou e percebeu que ele sempre pronunciou o nome do lugar em que morava totalmente errado. Em vez de falar Ganesh Talai, Saru sempre dizia Ganesh Talai. Ele ficou em choque quando redescobriu o bairro em que morava. Saru não pensou duas vezes e partiu para Kandua para tentar encontrar a sua família. Ao encontrar o bairro, ele começou a andar pela região, mas, de início, não encontrou sua família. Até que ele conversou com algumas pessoas que estavam ali. Disse quem era e quem era sua família. E as pessoas o levaram até sua mãe. No encontro, inicialmente, Saru não a reconheceu. Até porque já havia mais de 20 anos que ele não a via. Mas logo, a emoção tomou conta da mãe e do filho e eles se abraçaram, matando uma saudade que durava mais de 2 décadas. Mas uma notícia, infelizmente, ele ficou sabendo. Que Gudu, o seu irmão, não voltou para casa naquele dia em que ele se perdeu. Cerca de 1 mês depois do seu desaparecimento, Gudu foi encontrado morto nos trilhos da ferrovia. A família nunca soube se a morte era consequência de um acidente ou se ele tinha sido assassinado. Outro fato curioso é que Saru, na verdade, se chamava Sheru, que em hindi quer dizer leão. Assim como não sabia pronunciar o nome do bairro em que morava, ele também não conseguia pronunciar o seu próprio nome, o que o fez ficar conhecido como Saru. Essa foi a triste história de Saru, ou melhor, Sheru. Eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!